amigos. No programa São Leopoldo Negócios e Companhia de hoje, teremos a entrevista de Luiz Felipe Maldaner, diretor executivo de inovação do Parque Tecnológico Tecnocinos. Ele vai nos falar sobre os projetos principais do parque, o que se espera para 2018. Acompanhe conosco essa entrevista que tem o oferecimento e apoio da LX Decor, empresa especializada em locação de imóveis e objetos para eventos. Estamos conversando com Luiz Maldaner, diretor executivo e diretor de inovação do Parque Tecnológico Tecnocinos. Vamos conversar com ele sobre os projetos do parque, as ações do ano que passou e os próximos passos. Olá, seu Luiz. Olá. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite de fazer parte desse primeiro programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim que é uma honra estar aqui nesse pontapé inicial, digamos assim, né? Esse início desse programa que eu acho que vem ao encontro das necessidades de São Leopoldo. Porque São Leopoldo já tem uma economia e tem uma atividade econômica forte, expressiva e pouco divulgada. Eu acho que esse programa vem a calhar. Ah, que bom, ficamos muito felizes. Como o assunto é bem extenso sobre o Tecnocinos, que tem muita coisa para falar, eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o senhor. Quem é o Luiz Maldaner? Além da extensa vida acadêmica, também é escritor. Fala um pouquinho do senhor. Bom, eu tive uma atividade profissional que iniciou muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, com fábrica de calçados em Novo Hamburgo, carregando couro e estudando à noite. Naquela época a gente não tinha esse problema de trabalho infantil, né? Então eu comecei com carteira assinada aos 15 anos de idade numa fábrica de calçados. Na época ainda tinha o salário mínimo de menor que a gente ganhava. Olha, né? só. E estudei em escola pública, estudei no 25 de julho à noite, lá em Novo Hamburgo, um colégio estadual, muito bom por sinal à época. Até hoje é muito conceituado. Então, a partir daí, depois trabalhei em outra fábrica de calçados, Curtume, depois acabei vindo por o 19º BIMTZ aqui, certo, o batalhão de infantaria servia o quartel aqui em São Leopoldo, então a minha ligação com São Leopoldo já começou bem antigamente, né? E depois fiz vestibular para Unicinos, entrei na Unicinos, comecei a estudar e ao mesmo tempo tinha que trabalhar, então a vida ficou muito difícil, né? Estudar e trabalhar, e acabei fazendo concurso para o Banco do Brasil e com 20 anos de idade entrei no Banco do Brasil e trabalhei 36 anos no Banco do Brasil, em vários lugares do Brasil, em 7 estados diferentes no Brasil. Conheço praticamente o Brasil todo hoje. O seu Luiz, inclusive, estava me contando que ele trabalhou em Três Passos, que é a minha cidade. É verdade. Foi onde eu comecei no Banco do Brasil. Ah, olha só! Quando eu fiz o concurso em Novo Hamburgo e fui designado para assumir o posto de auxiliar de escrita no Banco do Brasil em Três Passos, onde eu joguei bola lá também no TAC, que é o Três Passos Atlético Clube. Eu fui jogador de futebol lá do TAC, eu joguei 3 anos lá no TAC. E até dei aula na CNC lá também, no colégio, na Campanha Nacional de Escola de Comunidade, lá. Na área, dei aula de contabilidade lá. E depois desse período em Três Passos, fui para o Nordeste, aí a minha vida de trabalho profissional no Banco do Brasil foi muito extensa. Trabalhei 36 anos, os últimos 5 anos eu trabalhei na Coreia. Eu fui abrir o escritório do Banco do Brasil na Coreia do Sul e fiquei lá 5 anos e meio com a família, morando. Muito bom. E o convite para ingressar no Tecnocinos partiu da sua antecessora, né? Na verdade, Suzana, como é que foi? Aconteceu o seguinte, em 2010 e 2011 houve missões do Rio Grande do Sul à Coreia. Certo. O governador do estado e a Unicinos fez missões para lá. Em 2010 houve uma missão da Unicinos, o reitor e alguns diretores estiveram lá, e eu, como trabalhava no Banco do Brasil, trabalhava muito conectado com a Embaixada Brasileira em Seul, e a gente trabalhou junto na agenda. Certo, na agenda missão. empresarial, Isso, das visitas, dos contatos. E quase todas as missões
do Brasil para a Coreia, eu trabalhava junto com a embaixada para ajudar nessas missões, porque a gente tinha contato com as empresas, né? Isso contribuía bastante para enriquecer a missão. E, né, numa dessas o padre Marcelo esteve e eu acompanhei toda a visita deles, e ele acabou naquela época me convidando para trabalhar na Unicinos quando eu retornasse ao Brasil. Olha só. Isso foi em 2010. Sim. Eu só retornei em 2012 ao Brasil, em dezembro. Me aposentei aí do Banco do Brasil e aí fui convidado para ir para a Unicinos como professor em março de 2012. Na verdade, aconteceu o seguinte: eu fui convidado para trabalhar na Unicinos pelo padre Marcelo, mas aí, ao mesmo tempo, fui convidado, quando eu voltei, para trabalhar no Badesul, pelo secretário de Desenvolvimento, Mauro Kiznik, na época, me convidou. Eu mal e mal cheguei aqui de volta, ele me ligou convidando para trabalhar lá no Badesul, que tinha uma vaga de diretor de inovação. Aí falei com o padre Marcelo, acertamos isso, fiquei os 2 anos para cumprir o mandato no Badesul. Quando terminei o mandato no Badesul, aí coincidiu de a Suzana Kakuta ser nomeada presidente do Badesul. Isso. E aí vagou o cargo de diretor do Tecnocinos, e o padre Marcelo me convidou então para ser diretor do Tecnocinos. Foi praticamente sair numa sexta-feira do Badesul e na segunda comecei no Tecnocinos. Sim. Então essa foi a trajetória. Então estou lá desde maio de 2015. E nesse período, seu Luiz, quais foram as principais alterações que teve o parque? Ou o senhor já deu encaminhamento a algumas mudanças ou alguns projetos que já estavam acontecendo? A gestão da Suzana Kakuta no Tecnocinos foi muito profícua. Ela iniciou vários projetos, né? Praticamente ela trabalhou no incremento e no aumento de número de empresas, né? Nesse período ela esteve lá 6 anos, e esse trabalho dela foi muito bom. E quando eu cheguei no Tecnocinos, tinham 3 projetos em andamento da época dela, que ela iniciou, que era a construção da Unitec 2, que foi inaugurado já no meu período, mas foi iniciado no projeto dela. A Unitec 3 também foi projeto dela e também foi inaugurado no meu período, mas foi projeto iniciado por ela, né? E o Portal de Inovação, que foi inaugurado ano passado, que também é ainda um projeto que a gente está administrando, iniciou na época dela. Então ela teve essa visão de ampliar o espaço físico, o que nos proporcionou ampliar o número de empresas, né? Tanto é que hoje nós estamos com praticamente mais de 100 empresas. Certo, eu estive pesquisando no portal, dizia em torno de 90, mas então já tem... Já estamos com mais de 100 empresas. Olha só, né? Sim. E tudo isso fruto desses espaços criados, projetos criados, e também um pouco do nosso trabalho já de divulgação e de atração de novas empresas. De prospectar mais empresas, né? Exatamente. Porque hoje o Tecnocinos, ele tem uma divisão que é importante esclarecer, que são empresas que são residentes, que têm um espaço adquirido lá, e mais as incubadas, que são empresas novas, as startups. Então precisa de espaço para ambas atividades, né, seu Luiz? Perfeito, a tua observação está bem correta, exatamente isso que acontece. Nós estamos com praticamente a metade de empresas startups, em torno de 50, e um pouco mais de 50 com empresas já estabelecidas, residentes. E um detalhe bastante importante na história do Tecnocinos é que várias dessas hoje grandes empresas residentes iniciaram como startups, né? Nós temos hoje, contando, mais de 14 empresas que começaram como startups e hoje são grandes empresas dentro do Tecnocinos. E mais outras ainda que começaram como startup dentro do Tecnocinos e acabaram migrando para outros lugares. Sim, né? Trazem toda a sua atividade em lugares específicos. De seus mercados específicos. Isso aí. Né? Então, esse processo dentro do Tecnocinos foi muito produtivo e hoje tem uma significância muito importante para São Leopoldo. Certo. Há também, a gente pode discutir um pouco melhor no próximo bloco, que a gente está
caminhando para o encerramento desse primeiro bloco, uma questão muito importante que está movimentando, na verdade, todo o estado, que é o Medical Valley. Uma pergunta que eu quero muito fazer: por que esse setor da saúde está crescendo tanto aqui? Se foi algo pensado pelo Tecnocinos, ou se foi algo que foi pesquisado em termos mundiais e se viu a oportunidade de se colocar aqui na cidade, da cidade competir para ser um protagonista desse projeto? Na verdade, esse projeto também iniciou no período da Suzana Caputo. Certo. Ela teve a visão de entender de ter uma aproximação com o Medical Valley da Alemanha, de Nuremberg, de Erlangen, na verdade, Erlangen, Alemanha, isso. E procurou se aproximar desse cluster de saúde que tem na cidade de Erlangen, que tem mais de 500 empresas, né? E com essa aproximação foi trazendo a ideia de que associar a tecnologia de informação com a tecnologia para a saúde. Essa é a ideia básica desse para a saúde. E eu posso falar mais adiante depois das consequências do que está sendo feito a respeito disso. Eu tenho observado, acompanhado pelas notícias que estão no portal do Tecnocinos, que as startups estão tendo um desempenho muito importante, muito bonito em nível nacional e internacional pelos projetos que elas desenvolvem, inclusive com premiações ou sendo chamadas para falar em eventos internacionais. Como é que é esse processo para vocês? Olha, a gente fica muito contente, muito feliz e realizado, né? A nossa contribuição tem sido muito boa no sentido de dar estrutura e de apoiar o empreendedor que inicia seu negócio e não sabe direito como fazer gestão da empresa. E a gente consegue, com as ferramentas que a gente tem, contribuir com isso. Ao mesmo tempo, a gente tem conseguido também projetar essas empresas e aproximá-las de mercados. São projetos que nem o Silo Verde também, que tem sido, que faz silos para armazenagem de grãos de garrafa PET reciclada. É um projeto muito bonito. Esse tem sido premiado também, já recebeu também investimentos grandes e está colocando o Tecnocinos de São Leopoldo no cenário nacional e mundial também. Isso, muito bom. Então, no próximo bloco, nós vamos concluir falando um pouco mais sobre os projetos do Tecnocinos para 2018.